A Batalha do Caçador e o Lobisomem do Sertão do Ceará. Eu voltei, e o cheiro da terra rachada pelo sol não conseguiu mascarar o fedor da morte que impregnava cada palmo desse sertão. Foi aqui, debaixo desse céu de lua cruel, que meu pai foi estraçalhado. Faz 15 anos, mas o grito dele ainda ecoa nos meus pesadelos e a sede de vingança nunca secou. Passei a vida inteira estudando, caçando, preparando cada bala de prata que agora carrego. Dizem que a gente não deve mexer com certas coisas, que lobisomem é castigo de Deus e não briga de homem. Mas quando a besta tira teu sangue, vira uma questão pessoal. Voltei para o Ceará sabendo que eu podia não sair daqui vivo. Mas se eu morresse, morreria sabendo que a desgraça que levou meu velho não andaria mais por aí, transformando a vida dos outros em miséria. O medo? Ele tá aqui. Arrepia a nuca quando o vento traz aquele uivo seco, longe, que parece rasgar o ar. Mas eu aprendi a usar o medo como combustível. Nessa vida, a gente ou vira presa ou vira o caçador. E eu não voltei para ser almoço de bicho. Eu sou filho dessa terra, conheço cada sombra, cada pedra que pode servir de esconderijo. O lobisomem do sertão, o terror que os velhos contam só em cochichos, hoje vai me encarar de frente. Eu não sou um moleque assustado, sou a única coisa entre ele e o próximo inocente. A gente sabe que essas feras não são só lendas de fogueira, são reais, pesadas e exigem um preço alto. O preço do meu pai já foi pago. Agora é a hora da cobrança. O sol se pôs há pouco e a lua, essa maldita cúmplice de prata, já começa a subir, cheia e fria. É a hora dele, e é a minha hora também. A arma tá fria na mão, a respiração tá controlada. Se vocês pudessem sentir o silêncio pesado que desce sobre a caatinga antes da caçada, é de arrepiar. Eu tô pronto pra guerra. Mas me diz uma coisa, na sua região, qual é a criatura que mais apavora? Você teria coragem de enfrentar algo assim por vingança? Deixa nos comentários se você acredita nessas histórias ou se é só folclore. Eu garanto, o que eu vou enfrentar essa noite é muito real. O jogo começou. Eu cheguei à velha fazenda do meu pai antes do meio-dia, o sol moendo a cabeça, mas o interior da casa, abandonada, era frio como um túmulo. O ar parado carregava o pó de anos e um cheiro fraco, mas inconfundível, de pelo molhado e podridão. Era o cheiro dele, a criatura. Eu sabia que ele continuava por perto, usando o lugar como um marco de seu domínio. Minha primeira tarefa era a preparação meticulosa e silenciosa, como me ensinou o velho ferreiro que me treinou em segredo. Eu não podia usar a casa. Seria uma ratoeira. A besta conhecia cada tábua rangente. Eu me movi para o açude seco, 3 quilômetros mata adentro, onde a água nunca mais chegou. Ali, no leito de lama rachada, eu tinha visão e pouca cobertura, mas a visibilidade seria minha maior arma contra a velocidade dele. Gastei as horas finais da tarde construindo uma pequena barricada improvisada com galhos, espinhosos da jurema e pedras soltas, mais para quebrar a linha de ataque dele do que para me proteger. O ponto crucial não era a defesa, mas o isco. Eu havia trazido um pedaço grande de carne de bode, fresca, sangrando. O lobisomem do sertão é esperto, mas a fome e o instinto animal são mais fortes que qualquer prudência. Enquanto amarrava a carne em uma árvore caída, notei algo que me fez gelar o sangue, e não era só o vento noturno começando a soprar. Não eram só rastros de patas gigantes. Havia algo mais sutil. Perto do que pareciam ser marcas de garras rasgando a terra, encontrei pequenos montes de pedra, empilhados de forma estranhamente organizada. 3 pilhas, formando um triângulo. Aquilo não era obra do acaso, nem de um animal irracional. O lobisomem de folclore é uma fera cega pela lua. Este era diferente. Ele marcava território de uma forma que demonstrava inteligência, quase um aviso. Eu não estava caçando um bicho, estava caçando algo que pensava. A escuridão,
Desceu de repente, sem aviso, como um pano preto jogado sobre a paisagem. O silêncio era opressor. Até os grilos pareciam ter parado de cantar. Eu me abriguei atrás da barricada, com o rifle de ação de ferrolho carregado com as balas de prata. A prata foi abençoada por um padre de Juazeiro que também conhecia o mal que andava por essas terras. O medo me apertava a garganta, a adrenalina pulsando nas têmporas, mas a imagem do meu pai, do jeito que o encontraram, queimava qualquer hesitação. Eu chequei as lunetas de visão noturna. A caatinga era uma massa escura de sombras pontiagudas movendo-se levemente com o vento. Eu podia sentir os olhos dele em mim, vindo da escuridão. Ele sabia que eu estava aqui. A carne de bode era um convite, mas as pilhas de pedra eram a resposta. Eu sei o que você está fazendo e eu estou esperando. Minha respiração era a única coisa audível. Eu precisava ser paciente. A criatura viria, levada pelo cheiro do sangue e pela ofensa de um estranho invadindo seu domínio. Eu estava contando com isso. Se ele fosse só um animal, seria fácil. Mas essa criatura era mais. Ele era a malícia encarnada. Eu me agarrei ao rifle, sentindo o metal frio contra a palma suada. A noite seria longa e sangrenta. Eu fechei os olhos por um segundo, repetindo o mantra que meu avô me ensinou. O medo é a sombra, a coragem é a luz. Olhe a sombra nos olhos e ela se desfaz. Mas essa sombra estava prestes a tomar forma física e me quebrar ao meio. O silêncio rachou. Não foi um barulho alto, mas um estalo seco, como se um galho de árvore grossa tivesse sido partido ao meio com uma força descomunal, vindo de cerca de 100 metros à minha direita. Minhas mãos apertaram o rifle, o cano apontando instintivamente para o som. Eu não podia atirar às cegas, precisava da certeza da prata. Segundos depois, ouvi-o arrastar. Não passos, mas um peso enorme sendo puxado pela terra, as pedras soltas resvalando e caindo no chão duro. Ele não estava andando, estava se arrastando, ou talvez rastejando, usando a densa vegetação espinhosa da caatinga como cobertura, aproximando-se da área onde eu havia deixado o isco. O cheiro então me atingiu. Era nauseante, uma mistura de fezes rançosas, sangue coagulado e algo estranhamente metálico, como cobre queimado. Era um cheiro tão forte que parecia queimar minhas narinas e tive que lutar contra o reflexo de tossir. Eu liguei a visão noturna. Tudo ficou verde e granulado. Meu coração batia no ritmo de um tambor de guerra dentro do meu peito. Eu inspecionei a área. No começo, nada. Apenas os troncos retorcidos da caatinga. De repente, um movimento rápido, uma sombra mais escura que as outras, atravessando uma clareira entre duas moitas de marmeleiro. Não deu tempo de focar. Foi a velocidade de um raio, mas a forma era colossal. Não era um lobo, era um homem, mas com ombros largos demais, postura curvada, e pelo escuro e espesso que parecia absorver a luz da lua. Ele havia alcançado o isco. Eu ouvi o som úmido e gutural da carne sendo rasgada. Eu o observei na visão noturna, uma figura distorcida, maior que qualquer urso que eu já tivesse visto, devorando a carne crua com uma selvageria apavorante. Ele parecia ter percebido que o isco era uma armadilha, mas o instinto de predador prevaleceu. Ele estava de quatro, mas a cada movimento a musculatura dele tensionava, mostrando a força contida. Seus braços eram longos demais, quase tocando o chão, e suas garras refletiam levemente o pouco brilho lunar que passava pelas nuvens. Eu levantei o rifle, mirando no centro da massa. A bala de prata precisava atingir o coração ou o crânio para garantir. Mas antes que eu pudesse estabilizar a mira, ele parou de comer. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Mesmo na visão noturna, os olhos dele eram um brilho vermelho intenso, antinatural, fixos no meu esconderijo, como se pudesse ver através da barricada improvisada. Ele não uivou.
Ele fez um ruído baixo, um rosnado profundo que parecia vibrar no meu peito, não no ar. Era um som de satisfação de quem acaba de confirmar a presença da presa. O animal sabia exatamente onde eu estava. A inteligência que eu percebi nas pedras empilhadas agora se manifestava no seu olhar. Ele estava me provocando. O isco não era para ele comer, era para ele me trazer. Ele se levantou lentamente. A altura dele era assustadora, facilmente ultrapassando os 2 metros de altura. O lobisomem limpou o sangue da carne dos lábios com a parte de trás da pata, um gesto quase humano, mas grotesco na sua forma. Ele então deu um passo em minha direção, um passo lento, pesado, que parecia estremecer a terra seca. Eu sabia que, se eu atirasse agora, a chance de errar era alta, e eu tinha poucas balas de prata. Eu tinha que esperar que ele viesse mais perto, que ele entrasse no perímetro onde o tiro seria fatal. Mas ele não correu. Ele parou, a uns 50 metros, e começou a farejar o ar, o focinho se contorcendo. Ele estava estudando o vento, calculando a melhor rota de ataque. Eu prendi a respiração. A caçada tinha virado um duelo de paciência. Ele não veio direto. O lobisomem desapareceu na caatinga novamente, usando a densidade das árvores espinhosas para se mover em um semicírculo tático, contornando minha barricada. Eu o ouvia ocasionalmente, quebrando galhos secos, mas os sons vinham de pontos diferentes, projetando a ilusão de que ele estava em vários lugares ao mesmo tempo. Era uma tática de caça apurada. Eu desmontei rapidamente o rifle e me movi. A grota seca era o único lugar que me daria uma vantagem de elevação. Corri agachado, sentindo os espinhos arranharem minhas roupas, ignorando a dor, focado apenas no som da fera. Eu precisava chegar ao topo antes que ele fechasse o cerco. Cheguei à beira da grota, uma fenda de 4 metros de profundidade, e me posicionei atrás de uma grande pedra de quartzito. Eu podia ver na visão noturna o rastro de sua passagem, arbustos amassados e terra solta. Ele estava vindo pela base da grota, usando o paredão para se proteger dos meus disparos e planejar um ataque vertical. Eu respirei fundo e me preparei. Quando o primeiro rugido veio, senti a onda sonora percorrer todo o meu corpo. Não era um uivo, era um som de pura raiva e frustração, porque eu havia escapado do seu cerco inicial. O rugido foi seguido por um som ainda mais aterrador, o de suas garras raspando o quartzito enquanto ele subia a parede da grota com uma agilidade impossível para seu tamanho. Ele estava vindo por cima. Não daria tempo de mirar no coração. Eu o ouviria antes de vê-lo. Quando o corpo escuro e colossal surgiu sobre a borda da grota, eu não hesitei. Disparei 3 tiros rápidos, visando o centro da massa. Bang! 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 O recuo do rifle me machucou o ombro, mas o som dos projéteis de prata atingindo o alvo foi gratificante. O impacto não o derrubou, mas o fez cambalear para trás, soltando um grito de dor lancinante, um som que parecia metade lobo, metade agonia humana, que ecoou pela noite do Duziduidzot. Sertão. Um dos tiros atingiu seu ombro, outro, sua coxa. O terceiro, eu esperava, pegou no peito. Ele caiu de volta para o fundo da grota. A queda de 4 metros gerando um baque surdo, seguido por mais um rugido de fúria e dor. Eu me aproximei da borda, mas sabia que ele estaria ferido e ainda mais perigoso. Eu recarreguei, usando o carregador reserva de prata. A visão noturna mostrava a poeira subindo do fundo da grota, e então a fera se levantando, apoiada nas mãos e nos joelhos. O buraco no ombro sangrava profusamente, mas ele parecia estar se movendo com a mesma velocidade. A prata não o matara, mas o ferira gravemente. Ele olhou para cima e dessa vez não havia inteligência em seus olhos, apenas a fúria cega e primordial de um predador ferido. Ele começou a escalar a parede de novo, mas mais rápido, ignorando a dor. Eu disparei mais 2 vezes.
O primeiro tiro errou, cravando na pedra atrás dele. O segundo o atingiu na lateral do corpo. Ele cambaleou de novo e caiu, mas desta vez ele não tentou subir. Ele começou a correr pela base da grota, afastando-se, o rastro de sangue escuro no chão seco. Eu havia conseguido. Eu o havia ferido e o forçado à retirada. Mas enquanto eu observava a sombra se afastar, eu senti uma dor aguda no meu braço. Não percebi no calor da luta, mas um fragmento de pedra que voou com o primeiro impacto da prata havia me cortado profundamente. Era um ferimento superficial, mas sangrava. E o cheiro de meu próprio sangue, que se misturava ao cheiro forte dele no ar, me fez estremecer. Eu era um alvo ainda mais atraente agora. Eu tive que me mover rapidamente. A criatura estava ferida, mas não morta, e o sangue era um chamariz potente. Desci a grota, pulando a última parte, e corri na direção oposta à sua fuga, forçando o ritmo. A dor no braço latejava, mas eu não podia parar para cuidar dela. Se ele me farejasse, estaria perdido. Eu precisava de um abrigo, um lugar onde eu pudesse estancar o sangramento e, mais importante, onde eu pudesse monitorar sua aproximação sem ser pego de surpresa. Corri por cerca de 10 minutos até encontrar uma formação rochosa antiga que os locais chamavam de Pedra do Sino. Era uma pequena caverna, mais um buraco na rocha, estreito o suficiente para que a besta tivesse dificuldade em entrar se eu bloqueasse a passagem. Entreguei-me ao buraco, rastejando para dentro. A poeira sufocava, mas a escuridão era segura. Assim que entrei, forcei minha respiração a diminuir e tratei do braço. Rasguei um pedaço da minha camisa e o enrolei firmemente na ferida. Não era prata, mas servia para estancar o fluxo de sangue. Enquanto cuidava do ferimento, a realidade da luta me atingiu. A força daquele ser era absurda. Ele havia ignorado múltiplos disparos de alto calibre. Se fosse um animal normal, estaria morto. A prata apenas causava uma dor extrema, forçando a criatura a recuar por instinto de autopreservação, mas não a matava instantaneamente. Eu precisava de um tiro certeiro no cérebro. Mas o que mais me incomodava não era a força dele, era a maneira como ele se movia. Na descida da grota, em vez de continuar fugindo, eu jurei ter ouvido um som diferente. Não de dor, mas de riso. Um som rouco e seco, quase um grunhido de escárnio. Como se ele soubesse que eu estava apenas adiando o inevitável. Eu liguei a visão noturna novamente. Estava preso. Eu não podia sair da caverna enquanto ele estivesse à espreita. O cheiro dele estava mais fraco, mas o meu cheiro, o meu sangue, estava forte, demais na frente da entrada. Eu podia sentir o nervosismo me dominando. Tentei me acalmar, focando nos sons externos. O silêncio havia retornado, mas agora era um silêncio estudado, um silêncio que antecede um novo ataque. Eu me sentei e olhei o carregador. Restavam apenas 5 balas de prata. 5 chances de acabar com 15 anos de tormento. Eu precisava ser mais esperto que ele, mas a besta parecia ter evoluído de uma lenda para um predador tático. Eu podia passar a noite inteira ali, mas, ao amanhecer, ele voltaria à forma humana, e eu teria perdido minha oportunidade, sabendo que a fera estaria por aí, esperando a próxima lua cheia. Eu tinha que forçar a mão. Eu peguei a última bala que não estava no rifle, a que meu pai tinha me dado, a bala de prata fundida com uma cruz de metal antiga, a que ele sempre dizia ser a única capaz de matar o mal. Eu a coloquei na palma da minha mão. Ela parecia fria e pesada. Eu sabia que para usá-la, eu teria que estar cara a cara com a criatura. Eu me arrastei para a entrada da caverna, bloqueando a maior parte do espaço com meu corpo e o rifle. A lua estava no ponto mais alto, injetando ainda mais poder na criatura lá fora. Eu o chamei em um sussurro gutural que só ele poderia ouvir. Eu sei que você está aí, verme. Venha buscar o resto do seu banquete.
Eu o provoquei, esperando que a fúria superasse a inteligência. Precisava que ele viesse. E então, ouvi o som. Não um passo, mas o som de algo arrastando a pata na terra. Ele estava se aproximando, lento, deliberado. Ele estava brincando, eu não podia mais esperar. Minha estratégia tinha que mudar de caçador para isca sacrificial. Eu sabia que a besta estava me cercando, testando minha paciência, esperando que o sono ou o desespero me fizessem cometer um erro. Eu decidi que meu erro seria calculado. Eu peguei um pedaço de osso seco que encontrei na caverna e o atirei para longe da entrada, na direção oposta onde eu acreditava que ele estaria. O som seco ecoou no silêncio, e eu ouvi o lobisomem reagir, um ruído rápido de pata batendo na terra. A distração funcionou por um segundo. Eu usei esse momento para rastejar para fora da caverna, levando apenas o rifle e a bala de prata especial guardada no bolso. Meu braço doía intensamente, mas a adrenalina abafava a dor. Corri em direção a um velho chiqueiro abandonado, uma estrutura de pedra parcialmente desmoronada a uns 200 metros. Ali, eu poderia criar uma armadilha de finalização. O cheiro dele estava fresco de novo. Ele havia me farejado e agora estava vindo com velocidade renovada. Eu ouvi o uivo, dessa vez, um grito de triunfo, sabendo que eu havia saído da segurança. Cheguei ao chiqueiro e usei pedaços de madeira e telhas quebradas para criar um obstáculo na entrada. Não para impedir a entrada dele, mas para forçá-lo a entrar agachado, diminuindo a velocidade e expondo o pescoço. Eu me posicionei atrás da parede mais grossa, mirando a entrada. Eu estava contando com a arrogância dele. Ele estava ferido, mas confiava na sua força bruta para me subjugar. O lobisomem parou do lado de fora do chiqueiro. Eu podia ouvir sua respiração pesada, ofegante, o ruído das garras raspando as pedras. Ele estava estudando a entrada, sentindo a armadilha. Ele não era estúpido, ele não entraria de cabeça. Eu tive que usar o último recurso de provocação. Eu peguei um pedaço de metal enferrujado e o raspei contra a pedra, um som agudo e irritante. E sussurrei alto o suficiente para que ele ouvisse. Você não vai me pegar aqui, assassino. Você é um covarde, uma sombra que só mata velhos indefesos. Funcionou. A fúria dele superou a cautela. Eu ouvi o som de um corpo maciço colidindo com o obstáculo. As madeiras estalaram, as pedras rolaram. Ele estava lutando para entrar. Eu esperei o momento exato em que ele estaria exposto e vulnerável. O primeiro membro a surgir foi uma pata gigantesca, coberta de pelo negro, seguida pela cabeça. Ele estava agachado, o pescoço estendido, os olhos vermelhos fixos em mim. Ele soltou um rugido estrondoso enquanto se espremia pela abertura. Naquele instante, troquei o carregador do rifle. Retirei as balas comuns de prata e inseri apenas a bala especial, a do meu pai, a que tinha a cruz de metal fundida. Eu sabia que só tinha um tiro. Eu não podia errar. O tempo parecia ter congelado. Eu olhei diretamente para os olhos vermelhos dele, vendo a maldade primitiva e a inteligência maligna. Ele se lançou. Eu puxei o gatilho. O barulho foi ensurdecedor no espaço confinado do chiqueiro. O impacto da bala especial foi diferente. Não foi apenas o som do disparo e do metal atingindo carne e osso, mas um grito que não era de dor física, mas de agonia espiritual. O lobisomem parou no meio do ataque, o corpo sacudido por espasmos violentos. Ele caiu de lado, atingido na base do crânio, perto do pescoço. A bala de prata com o artefato sagrado havia cumprido sua promessa. O corpo colossal se debatia no chão de terra batida, as garras, cavando sulcos profundos. O cheiro de podridão e cobre queimado intensificou-se e uma fumaça leve e fétida começou a subir do ferimento. Eu mantive o rifle apontado, pronto para descarregar o resto do pente se ele tentasse se levantar. Mas ele não se levantou.
Os espasmos diminuíram, os rugidos se tornaram gorgolejos e, finalmente, o silêncio. A fera estava morta. O alívio que me atingiu foi tão potente que minhas pernas fraquejaram. 15 anos de espera, de treinamento, de pesadelos, tudo culminou naquele momento brutal e fedorento. Eu tinha conseguido. Eu havia vingado meu pai e livrado o sertão daquela maldição. Eu esperei mais 5 minutos, garantindo que não havia movimento. A criatura jazia imóvel, uma montanha de pelo e músculo que lentamente parecia começar a murchar, o processo de reversão já se iniciando. A visão noturna capturava a cena macabra. O corpo grotesco do lobisomem, metade homem, metade fera, deitado em uma poça de sangue escuro e espesso. Eu me aproximei, passando pelas ruínas da porta. Minha mão tremia. Eu toquei o pelo áspero da criatura com a ponta do rifle. Não havia mais calor, apenas o peso inerte da morte. Eu me ajoelhei ao lado da besta, sentindo o pulso da adrenalina começar a ceder, dando lugar à exaustão e à dor da minha ferida. O rosto da criatura, mesmo em transição, era irreconhecível, distorcido pela agonia final e pela natureza da sua transformação. Olhei para o céu, a lua cheia, fria e indiferente, ainda pairando. A lua não tinha mais poder sobre aquela coisa. Eu comecei a procurar pelo ferimento fatal, querendo garantir que o artefato tivesse feito seu trabalho. Limpei o sangue ao redor do pescoço e encontrei o buraco de entrada da bala. O ferimento era profundo e estava fumegando. A prata abençoada havia parado o ciclo de regeneração. Era um alívio puro, avassalador. Mas, enquanto eu me preparava para me afastar e finalmente respirar, meus olhos captaram um detalhe na mão da criatura. A pata, que estava mais próxima de mim. Os dedos, longos e garras enormes, estavam semicerrados. Eu usei a bota para forçar a pata a abrir. E o que encontrei na palma da mão da fera não era sujeira, nem resto de carne, nem fragmentos da casa. Era um pequeno pedaço de tecido branco, limpo, dobrado perfeitamente. Um tecido que não pertencia ao sertão, nem à roupa rasgada que o lobisomem usava no momento da transformação. Era um pedaço de pano de um lenço de linho caro. E no centro do pano, bordada em linha dourada, havia uma inicial, A. O meu coração gelou. Minha vingança havia sido concluída, mas agora o medo voltava. A criatura não era apenas um monstro, era a ferramenta de alguém. Alguém com nome, com inicial. O lobisomem era a presa, mas o caçador real ainda estava solto e ele havia me mandado uma mensagem. Eu me afastei do corpo da criatura cambaleando, o lenço com a inicial A queimando na minha mão. A exaustão deu lugar a uma nova onda de pânico, fria e calculista. Minha visão de vingança imediata havia obscurecido o quadro maior. O lobisomem, a fera que matou meu pai, não era o topo da cadeia alimentar. Era o capanga. O animal estava carregando uma prova, uma assinatura, o que significava que alguém, um humano, estava por trás da maldição, usando a transformação para cometer assassinatos e cobrir seus rastros. Eu me movi para fora do chiqueiro, voltando a ser um caçador, mas agora caçando uma ameaça muito mais perigosa, a humana. Limpei o rifle, mantendo a última bala, de prata, agora vazia, mas ainda valiosa como prova, e carreguei munição comum, pois o próximo alvo não era uma fera, mas um homem ou mulher de carne e osso. Olhei ao redor, usando a visão noturna para vasculhar a periferia do açude seco e da grota. As pilhas de pedra que vi no início da noite, o aviso, eram a marca desse A. Eu precisava sair daqui antes que ele voltasse para buscar o corpo, ou pior, viesse me silenciar. Eu comecei a seguir o rastro do lobisomem, não o de sua fuga ferida, mas o rastro de onde ele veio antes do ataque. Voltei à velha fazenda. A casa estava vazia e silenciosa.
mas eu me dirigi à única parte da propriedade que meu pai sempre manteve trancada: o porão. O porão era onde ele guardava os segredos, os artefatos antigos e o diário de caça dos nossos antepassados. Eu arrombei a porta de madeira podre. O porão estava escuro, úmido e tinha um cheiro forte de mofo e terra. Liguei a lanterna. Em cima de uma mesa de trabalho antiga, coberta por um pano, havia um livro de couro, o diário de meu avô. Eu o abri, folheando as páginas amareladas. A escrita era miúda e frenética. Eu passei rapidamente até a seção mais recente, a parte que meu pai havia escrito antes de morrer. A tinta estava borrada em algumas partes, mas o terror era palpável. Ele descrevia a aparição do lobisomem, mas em um trecho posterior ele escrevia sobre a suspeita de que a criatura não era um acidental, mas alguém que havia aceitado o pacto. E a última entrada, feita na noite em que ele morreu, estava quase ilegível, apenas um nome rabiscado com força: Antônio. Antônio. A inicial A. O nome se encaixava perfeitamente. Antônio era um fazendeiro vizinho, um homem que meu pai sempre desconfiou por sua estranha sorte e sua riqueza repentina. A criatura que eu havia matado era Antônio sob a maldição, ou um dos seus capangas transformados. Mas Antônio era quem controlava o terror. Ele era o verdadeiro monstro. Enquanto eu lia, o ar no porão ficou mais denso e o cheiro de ozônio, de eletricidade estática, preencheu o espaço. Não era o cheiro do lobisomem, mas algo diferente, frio e limpo. A luz da minha lanterna piscou. Olhei para cima. A porta do porão, que eu havia arrombado, agora estava fechada. Eu podia ouvir passos lentos e cadenciados acima de mim. Não os passos pesados e desordenados da fera, mas passos humanos, usando sapatos de couro. A respiração veio do buraco de uma tábua solta no teto. Eu apontei o rifle. Uma voz suave, quase um sussurro, mas que carregava a frieza do abismo, desceu pelo buraco. Parabéns, caçador. Você matou o cão. Agora você deve enfrentar o mestre. A voz era de Antônio. Ele havia me atraído até aqui. Eu estava preso. O porão se tornou minha câmara de tortura e a voz de Antônio ecoava, não mais como um sussurro, mas como uma risada seca e zombeteira. Ele havia calculado cada movimento meu. Ele me deixou matar a criatura que para ele era apenas um incômodo, um peão descartável na sua trama de poder e terror. Vingança que eu buscava era apenas um espetáculo para o verdadeiro monstro. Eu podia ouvir o barulho dele movendo algo pesado em cima das tábuas do assoalho, bloqueando completamente a saída. Ele não ia me dar a chance de atirar. Eu me encolhi no canto, a lanterna apagada para esconder minha posição. O ar se tornou rarefeito. Antônio explicou, com uma calma assustadora, que a maldição do lobisomem era transmissível, sim, mas também controlável. Ele não era a criatura, mas o mestre da criatura. Alguém que havia feito um pacto diferente, um que lhe dava poder sobre o transformado. Meu pai havia descoberto a verdade e Antônio o usou como prova de sua autoridade, transformando um dos seus empregados na besta que o matou. A criatura que eu matei era apenas um bode expiatório. Você limpou meu rastro, garoto, ele disse, e ouvi o som metálico de algo sendo derramado no chão de madeira. Gasolina. Ele ia incendiar a casa, comigo dentro. Eu estava ofegante, o cheiro forte de combustível, entrando pelas frestas. Eu tinha que sair. Comecei a disparar contra a porta fechada, tentando explodir a tranca ou a dobradiça, mas as balas apenas se cravavam na madeira grossa. A voz de Antônio estava mais perto do buraco no teto. Adeus, caçador. O sertão não precisa de heróis, precisa de mestres. Ouvi o clique de um isqueiro. Eu não esperei pelo fogo. Corri para a parede de pedra dos fundos, a única parte da fundação que não era de madeira. Usei o rifle como marreta, quebrando o cimento e a pedra. O fogo começou no assoalho acima. Eu senti o calor e o cheiro de fumaça. Eu quebrei o suficiente para rastejar para fora
caindo na terra seca. A casa estava em chamas. Olhei para cima e vi Antônio, parado na janela do andar de cima, me observando. A silhueta emoldurada pelas chamas, sem nenhuma surpresa em seu rosto. Ele não tentou me seguir, ele apenas sorriu. Um sorriso que prometia um terror sem fim. Eu corri para a escuridão, meu braço sangrando novamente, a bala de prata vazia na mão e a inicial A gravada na minha mente. A vingança havia custado tudo, e eu havia matado apenas a sombra do monstro. O verdadeiro horror do sertão, o homem que comandava a maldição, ainda estava lá fora, e ele sabia meu nome. Eu havia escapado do fogo, mas não da caçada. A caçada só tinha acabado de começar. Eu olhei para trás, vendo a casa queimar contra o fundo da lua cheia, sabendo que eu estava sozinho e que a próxima noite de lua não seria sobre lobisomens, mas sobre um duelo de vida ou morte contra o humano mais cruel que a maldição criou. Eu sou o caçador, e agora eu sou a presa. A sensação de que o mal tinha vencido, mesmo que eu tivesse matado a besta, era sufocante. Eu me tornei um fugitivo na minha própria terra.